Boa noite. Hoje venho trazer alguns casos do que chamamos de entidades disfarçadas, fenômeno qual é caracterizado por entidades não humanas, inteligências não humanas, que tomariam a forma de seres conhecidos, de figuras conhecidas principalmente para crianças, para talvez evitar uma espécie de choque ontológico, ou simplesmente pelo fato de que a gente não conseguiria reconhecer essas entidades na sua forma original, e por isso elas apareceriam dessa forma filtrada pelo nosso inconsciente, ou elas mesmas escolheriam essas formas de aparência, muitas vezes usando de personagens infantis para facilitar a aproximação com as crianças, animais, pessoas próximas ou outros disfarces. Eu acho que esses casos são de um perfil de alta estranheza e são realmente interessantes e se aproximam de um terror original da infância, uma coisa que temos lá no fundo misturada com os medos infantis. O primeiro relato, em primeira pessoa, é de 94, por Brian Battle, e ele conta: muito tempo atrás, eu tinha uns 4 ou 5 anos e estava posando na casa dos meus avós. Minha mãe estava comigo porque meu pai estava fora da cidade a trabalho. A avó e o avô gostavam bastante dos seus programas de televisão e tinham uma TV em cada um dos quartos da casa, assim como na sala. Eu ainda era bobo o suficiente para achar que as imagens oscilantes e sugadoras de mente da TV eram bem legais, diz ele. Então, ali eu estava no paraíso. A noite veio calmamente, como somente pode ser quando você sente segurança e acolhimento ao seu redor. Com uma das comidas caseiras da avó em meu estômago, comecei a sentir a necessidade de uma soneca. Então eu, a avó e o vô nos empilhamos na sua cama enorme do quarto maior e logo todos nós estávamos roncando satisfeitos. Eu acordei de noite e me sentei, olhando em volta. Alguma coisa atrapalhou meu sono. O meu vô ainda estava roncando ritmicamente e a minha avó parecia não ter se movido 1 centímetro. Então eu me deitei e me preparei para visitar o mundo dos sonhos uma vez mais. Então, a televisão ligou sozinha. Isso aconteceu no começo dos anos 70. Então, naquela época, controles remotos eram posses de ricos e ostentadores, e meus avós não se encaixavam em nenhuma dessas duas categorias. Para mim, ver uma televisão ligar sozinha era uma coisa interessante. Então eu sentei de novo para ver o que viria em seguida. A TV dos meus avós, na época, era em preto e branco. Eu observei o ponto branco de luz que tinha se formado no meio da tela se expandir até tomar toda a tela da TV. Mas apenas a estática de um canal fora do ar foi o que apareceu. Então, imagens começaram a surgir. Eu não poderia realmente descrevê-las. Elas eram como uma coisa sombria no começo, mas para mim parecia que, por falta de termo melhor, elas estavam me analisando. Lentamente, uma imagem de verdade começou a aparecer. Os Muppets. O programa dos Muppets estava passando. Eu fiquei exaltado, feliz. Eu queria acordar meus avós, mas então comecei a me sentir um pouco desconfortável com o que estava acontecendo na televisão. Pelo que eu lembrava, os Muppets não costumavam ter presas. Ao menos não presas que parecessem tão reais e deslocadas no estilo costumeiro de uma boca dos Muppets. Bom, sem saber o que fazer, decidi manter um olhar atento à televisão.
Os Muppets olharam para mim. Claro que era comum na Vila Sésamo e no programa dos Muppets que eles interagissem com a audiência. Então não fiquei muito surpreso por isso. Eu descrevo aquelas coisas como Muppets porque, primeiramente, era o que elas pareciam. Além das fileiras e fileiras de dentes estranhos, um deles lembrava vagamente o personagem Grover e outro me lembrava do Harry, o monstro. O personagem que parecia o Grover se inclinou e apontou para mim enquanto sussurrava algo para o seu parceiro. Eles olharam para mim ao mesmo tempo, sussurrando todo o tempo em uma língua estranha, incomumente gutural. A língua soava completamente aleatória, embora parecia de alguma forma seguir a duração e o padrão de uma linguagem. Eu percebi que o Muppet Grover, quando apontou, tinha distintas e muitas longas garras nas suas mãos peludas. Isso também era bem perturbador. Os Muppets começaram a correr, dançar, cantar, pular, enquanto falavam naquela língua estranha deles. Era divertido de alguma forma e comecei a me sentir mais tranquilo. Os Muppets gesticularam para que eu fosse mais perto. Eu balancei a cabeça. Os Muppets tentaram de novo. Balancei a cabeça. Estava começando a me sentir assustado. E se existe algum modo que os Muppets podem parecer brabos, era como eles estavam. Com todas aquelas fileiras de presas, não era algo bonito. Eu devo mencionar que toda essa cantoria, toda dança e pulos que eles estavam fazendo não parecia incomodar em nada meus avós. Isso me incomodou também, porque esses caras estavam sendo realmente escandalosos. Eu saí da cama e me esgueirei até a sala, sendo muito cuidadoso em evitar se aproximar da televisão. Essas coisas Muppets tinham expressões de raiva absoluta, movendo-se violentamente e ordenando que eu me aproximasse da tela. Minhas tentativas de acordar meus avós foram em vão. Eles sequer se mexiam. Eu corri para a sala, desabei na poltrona do meu avô, enterrando minha cara no tecido dela e comecei a chorar. Certo de que o fim havia chegado para mim. Eu olhei para a televisão no canto da sala em que estava e ela já tinha começado a se ligar, e as formas sombrias que haviam se tornado as figuras de horror em forma de fantoche já estavam começando a tremular pela tela. Eu gritei, me agarrando à cadeira, mas enquanto eu gritava com todas as forças dos meus pulmões, e as duas figuras sorridentes, cheias de presa, iam se manifestando vagamente cada vez mais na televisão, eu ouvi passos. As coisas na TV pareceram preocupadas. Voltaram às formas de sombra de antes e foram embora. A televisão desligou enquanto minha mãe entrava correndo na sala. Depois de me consolar, fomos checar a avó e o vô, e os dois estavam acordados e haviam ouvido meus gritos. Todos nós sentamos enquanto conversávamos e eventualmente o calor e o amor retornaram para acalmar o medo em minha alma. Eu fui para a cama e nada mais aconteceu naquela noite ou em qualquer outra noite na qual fiquei com meus avós. Um sonho lúcido? Talvez, mas é algo que ainda me enche de terror. Eu estava obviamente acordado quando eu estava na cadeira e minha mãe confirma isso. Então, de algum modo, eu fui do quarto para a sala. Ainda isso faz eu pensar que outro modo melhor de apanhar uma criança pequena do que mostrar para ela algo que ela ama e aí pegá-la desprevenida. Seja lá o que aquelas duas coisas eram, eu estou certo de que sua forma no estilo dos Muppets não era a sua forma autêntica. No entanto, estou certo que as presas e as garras eram parte dela. Se aquelas coisas ainda estão por aí, espero que não tenham tido muito tempo de praticar essas formas. Se elas tivessem se disfarçado totalmente, eu ainda me pergunto o que teria acontecido.
Sonho ou não, se eu tivesse levado as minhas mãos até então pequenas até a TV do quarto dos meus avós. Talvez nada, mas talvez também seja melhor não saber. Eu era uma criança pequena, lá pelos 4, 6 anos. Ainda era muito pequeno e estava com minha família, que consistia só na minha mãe, meu irmão 8 anos mais velho e eu. Meu pai faleceu alguns meses antes de eu nascer. Nós todos estávamos na nossa velha casa. Bom, apenas de digitar essa história já vem lágrimas nos meus olhos. Nós tínhamos tirado a cama do quarto da minha mãe porque acho que estávamos reformando o quarto dela. Nós passamos a noite toda ali até que ficamos tão cansados que só pegamos algum canto no quarto e desabamos de sono. Meu irmão em cima de uma mesa com uma almofada, cobertas de travesseiro, lembrem, a gente estava reformando ali, e minha mãe com cobertas e travesseiros comigo junto. Eu acordei porque um barulho me acordou ou acordei naturalmente, não lembro, mas tinha acordado. E a coisa que me mantinha acordado estava fora do quarto da mãe, na sala, onde as luzes tinham sido esquecidas acesas. Sendo a criança jovem e sem medo, eu decidi levantar e apagar as luzes. Como eu queria ter apenas trancado aquela porta e voltado a dormir, ignorando todo o resto. Depois de desligar as luzes da sala, eu espiei no quarto do meu irmão, um pouco distante da sala e mais longe ainda do quarto da minha mãe. Foi uma lâmpada que estava ligada que chamou minha atenção, então eu decidi ir lá e apagar ela. Bom, eu juro que isso é real e que eu não estou mentindo. Eu olhei para a janela antes de desligar a luz e vi que a janela estava um quarto aberta e que tinha uma coisa que parecia um Muppet. Sim, um Muppet, tentando passar pela abertura, escalando. Nessa altura da história, eu estava apenas muito curioso para ver uma criatura viva em movimento que parecia tão, mas tão esquisita. Eu não lembro bem a conversa exata, mas eu perguntei o que ela estava fazendo e não lembro exatamente o que ela respondeu. Mas lembro que daí ela pediu para eu me aproximar e ajudar ela a entrar, ao que eu respondi que não, pois já sabia que era perigoso de deixar que estranhos entrassem na casa. Eu não lembro como uma coisa levou a outra, mas logo depois que eu neguei ajuda várias vezes, aquela coisa ficou muito, mas muito irritada. E sendo uma criatura viva e tão esquisita, isso realmente me assustou. Até que eu tava chorando e gritando pro meu irmão, ou até minha mãe acordar e ir até onde eu tava. Porém, nenhum acordou. E depois de dizer a figura que parecia um Muppet que eu não queria que ela entrasse, ela começou a tentar entrar na casa com mais força. Eu não sei por que ele não conseguia entrar, ou mesmo como ele tinha conseguido chegar até a janela, pois o quarto era no segundo andar da casa. Mas aquilo estava acontecendo e eu não tinha tempo para pensar nessas questões que surgiriam normalmente em uma situação como essa. Então, depois de ele ficar tão assustador e brabo que eu não podia aguentar mais, eu lembro só de deixar a lâmpada no quarto do meu irmão, correr o mais rápido que eu podia até o quarto da minha mãe e trancar a porta. Enquanto eu corria, no tempo inteiro, a criatura continuava gritando sobre como queria me pegar e etc. Tudo muito assustador, mas ele ainda estava preso na janela, graças a Deus. Me aconcheguei com minha mãe o mais rápido que pude e tentei adormecer, já que ninguém tinha acordado. Então tentei me esforçar em dormir, antecipando a luz do dia e, mais importante ainda,
minha família estando acordada e o monstro tendo ido embora. E isso que aconteceu. De manhã eu acordei como se nada nunca tivesse acontecido. No entanto, eu lembrei da lâmpada do meu irmão, estando ainda ligada pela manhã, alimentando minha crença de que aquilo tinha sido real. A janela, contudo, estava fechada, ou não estava tão aberta mais para convencer o meu irmão do que tinha acontecido. Eu lembro de tentar convencer eles do que tinha ocorrido naquela noite, mas eles mal me deram atenção, assegurando que era somente um sonho. Mas eu sabia que não era. Afinal, como eu queria que aquilo realmente fosse só um sonho. Sobre como a criatura parecia, ela era como um Muppet pareceria normalmente, como no seriado infantil. As características mais marcantes era sua pelagem, ou como quiserem chamar, que ela tinha uma cor esbranquiçada, meio suja. A criatura tinha uma voz profunda e áspera, mas não era tão profunda a ponto do exagero. Não lembro de garras ou algo assim, mas não estou desconsiderando a possibilidade também. Eu me pergunto o que isso tudo poderia dizer sobre o universo que vivemos, não pensando tanto na manifestação na forma de Muppet, mas as possibilidades do medo e do mal. Esse relato foi mandado para Lon, do site Phantoms and Monsters, após a testemunha ter ouvido uma entrevista de Lon em um podcast. O que lhe motivou a mandar esse testemunho foi o crescente número de relatos envolvendo personagens da Vila Sésamo. O relator fala que acabou se tornando um entusiasta do paranormal por conta das experiências que teve ao longo da vida. Mas nunca tinha pensado nesse fato como paranormal até agora. Ele chegou a contar o fato para algumas pessoas, mas sem esperança de que alguma delas acreditasse na bizarra história. O que aconteceu com ele foi o seguinte. Ele nasceu em 1976, em Dayton, Ohio, e partilhou um quarto com seu irmão por vários anos. Esse fato aconteceu uma noite, enquanto ele tentava dormir na sua cama, tendo uns 5 ou 6 anos. Seu irmão ficava de um lado do quarto e ele ficava do outro. No quarto havia um grande closet, que permitia entrar nele, e a porta desse closet ficava no pé da cama da testemunha. Uma noite, enquanto tentava dormir, tendo seu irmão já dormido àquela altura, a porta do closet abriu. E ele diz saber que isso soa loucura, mas o pássaro Garibaldo da Vila Sésamo saiu dali. Ele lembra de ter ficado apavorado no começo, mas logo outros saíram dali e eles eram muito amigáveis. Outras criaturas saíram dali e levaram o garoto para dentro do closet com eles. Tudo que ele lembra deste momento é que Garibaldo lhe deu um protetor labial de sabor, provavelmente para aliviar o seu medo, pois ele adorava esses protetores labiais. E então, eles levaram o menino de novo para a cama. Ele voltou a dormir muito feliz por toda a experiência, e não estava mais com medo. Ele colocou o protetor sob o travesseiro, depois de dar uma pequena mordida nele, apenas para deixar as marcas de dente, só para ver se aquilo ainda ia estar lá pela manhã. Na manhã seguinte, ele acordou e, adivinhe, o protetor labial estava lá, tal como ele lembrava. Naquele momento ele sabia de fato que aquilo não tinha sido um sonho. Ele diz que, se não fosse pelo protetor, provavelmente a experiência não teria permanecido em sua memória por todos esses anos. Ele diz que chegou a tentar contar para o seu irmão, mas ele só deu risada,
como qualquer um faria, pois aquilo parece uma loucura total. Depois de ler outros relatos similares, a testemunha passou a considerar a hipótese de que aquilo havia sido uma abdução disfarçada de interação amigável. Então esses foram alguns relatos que abordam esse fenômeno que eu mencionei no começo do vídeo, que para muitos é uma forma de camuflar uma abdução ou algum contato com entidades, inteligências não humanas que precisam se apresentar de forma camuflada, distorcida, para não causar um choque muito grande, um choque ontológico, ou por uma outra via de interpretação, que isso se dá porque o nosso aparelho perceptório, as nossas faixas de percepção acessíveis não nos permitem abstrair o que são essas entidades de fato, o que alguns diriam de entidades interdimensionais, etc. Esses termos especulativos. E dessa forma, a nossa psique interpretaria esses seres de formas familiares, filtradas pelo nosso inconsciente, o que pode ocasionar uma máscara de terror assustadora, como um alien, um demônio, ou em alguns casos, máscaras mais amigáveis, como nesses relatados aqui. Boa noite.